Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Muita paz, muita luz. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nos abençoe, nos inspire, como sempre temos buscado aqui essa sua orientação, essa sua inspiração, também do nosso querido benfeitor Emmanuel, através das suas lições, que possamos acolher o amparo da espiritualidade amiga, que possamos fortalecer o nosso coração, alimentar a nossa fé e a nossa esperança. É com esse intuito que aqui estamos mais uma vez, agradecendo aí aos amigos e às amigas que têm estado sempre conosco, trazendo aí a sua colaboração, as suas vibrações fraternas. Então fica aqui o nosso abraço para Alexandra Carvalho aqui no Facebook, Ronaldo Santana no YouTube, Alexandra Carvalho também no YouTube, o nosso irmão Rodrigo Marques, a Ana Lúcia Gouveia, a Thaís Vasconcelos, a Patrícia Demarco, no Face aqui a Paula Moraes, a Dúnia Fernanda, o Caio Ferreira, a todos vocês, muita paz, que Jesus nos abençoe. E hoje nós vamos para o capítulo 15 da obra, Sofrendo Reprovações. Então nós vamos lidar com um aspecto muitas vezes difícil da nossa caminhada, porque seres ainda muito imperfeitos, na luta por vencer aí o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, temos uma tremenda dificuldade de lidar com críticas, de lidar com reprovações, temos ainda muitos desafios no lidar aí com os melindres, né? Com as incompreensões daqueles que não nos entendem, daqueles que não nos compreendem nos nossos mais sinceros anseios, especialmente quando são corações próximos, são corações queridos. Então é muito interessante a gente pensar já no título, porque Emmanuel escolhe colocar o verbo sofrendo reprovações. Ele não coloca lidando com reprovações, ele não coloca recebendo reprovações, enfim, nenhum verbo nesse sentido. Ele escolhe colocar sofrendo reprovações. E aqui eu não pude deixar de me lembrar, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem muito interessante, que está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 18, a mensagem chamada Bem e Mal Sofrer. Todos nós na jornada passaremos aí por sofrimentos, passaremos aí por dores, por dificuldades, e um dos aprendizados mais essenciais para a nossa jornada espiritual será justamente o aprender a bem sofrer. Isso não significa aí gostar do sofrimento a ponto de procurá-lo, não significa masoquismo, nada disso. Significa, como nos diz Leon Denis, por exemplo, no seu fantástico capítulo 27 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando ele trata para nós acerca da dor, ele vai dizer assim: não te digo busque a dor, mas quando ela se erguer inevitável em seus caminhos, acolha como uma amiga. Aprenda a conhecer, a entender a sua beleza austera, né? A entender as suas lições ocultas. Isso será o bem sofrer. Aprender a criar um tal estado interior de sentimentos, de autogoverno, de serenidade que nos permita converter sofrimentos, experiências difíceis, críticas, incompreensões em instrumentos de renovação, de aprendizado, de depuração do nosso sentimento, buscando aí um amor mais depurado, buscando treinar as habilidades, as capacidades do perdão, da compreensão. Isso será o bem sofrer que está lá descrito para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18. Há bem e mal sofrer. Se o mal sofrer é aquele no qual eu converto os sofrimentos que me visitam em sofrimentos ainda maiores, pela rebeldia, pela revolta, pelo ódio, pela mágoa, o bem sofrer é aquele no qual eu aprendo a converter pela esperança, pela caridade, pela compaixão, pelo perdão, eu aprendo a converter os sofrimentos e as dores
que me visitam, as críticas, né, a postura muitas vezes do outro que me fere, acaba por me ferir, eu aprendo a converter isso em instrumento de iluminação, em instrumento de sublimação. Então, por isso que eu acho que Emmanuel quis deixar aqui para nós esse verbo sofrer, sofrendo reprovações. Porque ainda que estejamos certos, ainda que estejamos de fato buscando fazer o nosso melhor, ainda que a reprovação, né, não tenha nenhuma base de verdade ali, especialmente se ela provém de pessoas que nos são queridas, que nos são próximas, isso gera uma certa dor. Isso gera algo ali a ser trabalhado, né? Estamos ainda distantes da condição dos espíritos, por exemplo, puros, ou dos espíritos já mais sublimados, nos quais as críticas e as reprovações não geram nenhuma espécie de dor, de sofrimento, nem sequer chegam a arranhá-los no campo dos sentimentos e das emoções. Nós, de um modo geral, estamos ainda distantes disso, né? A gente até vai trazer aqui hoje um relato do livro, por exemplo, Testemunhos de Chico Xavier, o nosso querido Chico, que era para nós aquele exemplo de doçura, de ternura, ele nos mostra ali, né, naquelas cartas mais íntimas que ele troca com o presidente da FEB à época, o Antônio Vantuil de Freitas, ele fala dos desafios que ele viveu lidando aí com críticas, né, com reprovações, às vezes as mais ásperas, as mais duras. E com toda aquela cota de amor, de amorosidade dele, aquilo ainda criava dificuldades, aquilo ainda fazia o seu coração sofrer. A questão é que ele já havia aprendido a converter todas aquelas feridas em instrumento de iluminação, de depuração do seu amor, de desenvolvimento do perdão. Então é um livro realmente muito, muito interessante para a gente ver aí os bastidores de uma tarefa como a do querido Chico, né? Uma tarefa de alcance, uma tarefa de muita renúncia, de muito sacrifício e de muitos desafios. Então, num certo sentido, a gente fica a pensar que Emmanuel, quase que na generalidade, né, das suas mensagens, dos seus textos, poderíamos pensar que ele está escrevendo também, primeiramente, para o Chico. Joana de Ângeles, certa feita, disse isso para o Divaldo, no momento de aflição, por conta de críticas, de perseguições. Ele falou, mas você sempre orienta os outros aí, consola os outros, mas nunca mandou um texto para mim, nunca escreveu uma mensagem aí mais diretamente para mim. E ela então disse, mas meu filho, tudo que eu escrevi até hoje foi para você. Então é interessante a gente pensar também nesse cuidado do orientador espiritual, no caso Emmanuel, Joana, com o tutelado ali, né? Com aquele que está vivendo a tarefa, vivendo os desafios. Então, essas mensagens, em primeiro lugar, alcançavam o coração ali do próprio médium que as escrevia. Então é como se Emmanuel estivesse aqui conversando com Chico, dizendo para ele como lidar com as reprovações, com as críticas, que ele enfrentou muitas, especialmente no início ali da tarefa, quando ainda muito jovem. Então é interessante a gente pensar nesse aspecto também. Por mais que a gente esteja ali, né, fazendo tudo certinho dentro do nosso possível, com os melhores desejos, as melhores intenções, a crítica, especialmente aquela ferina, aquela áspera, ela machuca, ela gera ali um incômodo. Então, tem aí o sofrer, mas como é que eu vou sofrer isso? Por outro lado, tem também aquele sofrer mais associado já ao orgulho, né? A vaidade, que se revolta, que não suporta ver a sua imagem arranhada, porque a gente ainda é muito presos ao ego, a uma imagem que nós criamos de nós mesmos. Nós temos mais dificuldade em ver essa imagem arranhada perante os outros do que perante a nossa própria consciência. Às vezes a gente se sente mais sofrido, né, por aquilo que os outros estão achando de nós do que propriamente aquilo que a nossa consciência está ali nos censurando. Muitas vezes a gente investe mais em esconder dos outros determinados equívocos, né, esquecendo que da nossa consciência nunca nos escondemos. Então a gente ainda ama, a gente se preocupa mais com essa imagem que apresentamos para os outros, às vezes cometemos um equívoco, criamos ali toda uma estratégia para que os outros não venham a saber, para que aquela nossa imagem não seja arranhada, esquecendo-nos de que o mais importante é a nossa consciência, que está sempre nos vendo. Então, de que adianta não ter essa imagem arranhada aí perante os outros, mas a consciência
está ali diante de nós, né, e a gente tenta abafá-la, mas ela está a nos ver em tudo que fazemos. Então, é essa nossa condição ainda de amarmos mais essa projeção do nosso eu, esse culto, né, esse eu que a gente idealiza, que a gente cria acerca de nós mesmos e que cultuamos, isso é egoísmo, do que efetivamente a preocupação com o que somos de fato. Porque se essa existe já, então a gente já está dando um dos passos mais significativos para aprender a lidar com quaisquer críticas, com quaisquer reprovações, porque eu vou estar, antes de tudo, preocupado com a minha imagem perante a minha consciência. Essa é a mais fundamental. E se ela estiver ali tranquila, por mais que os outros não nos entendam, por mais que os outros nos critiquem, a gente tem essa segurança de uma consciência tranquila. Então, achei interessante a gente fazer essa pontuação já sobre esse verbo, sofrendo reprovações, porque é uma escolha singular, né? Sofrer reprovações, que a gente possa buscar o bem sofrer. É esse todo o objetivo desse capítulo que Emmanuel nos traz, para a gente manter assim a calma e a serenidade diante das reprovações, diante das críticas. Estarás possivelmente sofrendo reprovações que te pareceram injusto espancamento espiritual. Então a gente vai ver, existem basicamente dois caminhos diante da reprovação, e ele vai apresentar isso aqui um pouco mais adiante. Aquelas que vão ter uma certa base, e se eu tiver humildade, poderei acolhê-las e renovar-me muito com elas, e aquelas outras que nascem realmente dos julgamentos falseados dos outros, que não conhecem sinceramente as nossas intenções, a nossa caminhada, os nossos esforços, enfim, e que criam, às vezes, visões equivocadas sobre nós outros, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas intenções, e isso muitas vezes nos fere. Como disse, né, na condição em que ainda estamos, distantes daqueles espíritos que já nem mais se deixam ofender ou se deixam arranhar, né, como o mestre, por exemplo, e outros espíritos já mais sublimados, a nós, ainda que estejamos ali fazendo o que é correto, ainda que estejamos com a consciência ali minimamente tranquila a respeito daquele assunto, quando chega uma crítica ferina, quando chega uma crítica que não tem base na realidade, isso nos fere, isso nos machuca num certo sentido. Mas aí fica o convite, e é o que a gente vai buscar entender aqui, para criarmos os recursos de lidar com isso o quanto antes e da melhor maneira possível, para que isso não vire ali um quisto, né? Não vire ali uma cristalização, um processo de adoecimento do nosso sentimento, da nossa emoção, para que isso não venha prejudicar a nossa harmonia, a nossa estabilidade. Mas a gente precisa aprender a desenvolver, então, essa capacidade de resiliência. Resiliência é uma capacidade muito interessante, é uma capacidade que a gente estuda muito nos materiais, né, na engenharia, que é essa capacidade aí de absorver, né, a energia ali, o choque, né, ter essa resiliência, essa capacidade de acolher esses impactos, por exemplo, de críticas infundadas, de ofensas, de calúnias, acolher essa energia sem quebrar, né, sem se deixar ruir ali, né, sem se desestruturar. Essa é uma faculdade, é uma virtude fundamental para a nossa jornada espiritual. Aprendemos a criar essa resiliência para lidar com esses espancamentos espirituais que vão surgir na interação, na convivência com os outros. A gente sempre vai lidar ali com alguns que não nos vão compreender, alguns que vão nos criticar, outros que, de maneira áspera, vão realçar as nossas imperfeições, os nossos equívocos, né? Aqueles que se colocam muitas vezes ainda como adversários, como aqueles que não nos compreendem, que não simpatizam conosco. A gente vai lidar com esses choques. É da convivência humana, né? A gente lidar com esse contato entre as frestas, entre as arestas pontiagudas que cada um de nós ainda traz. A gente precisa, então, criar essa resiliência espiritual e aprender a converter isso tudo nesse bem sofrer que nos fortalece, que nos enrijece no bom sentido, não de dureza, de frieza, mas enrijece no sentido de tenacidade, de resiliência, de força para a jornada. E aí ele começa então trazendo para nós
algumas orientações sobre como fazê-lo. E ele começa dizendo: inicialmente, adota o silêncio sem fazer comentários. Então, aqui nós temos uma lição que é fundamental para a nossa construção espiritual, que é vencer a impulsividade. Né? Vencer esse ímpeto que nos leva a agir assim, sem razão, sem reflexão, sem ponderação, né? Deixarmos aí conduzir pelas paixões, pelos instintos, muitas vezes, pela animalidade que ainda está viva em nós. Esse é um dos passos mais fundamentais da criatura para o conhecimento, o governo de si mesmo, melhor dizendo, que é fruto do conhecimento de si mesmo, né? É esse governo de si mesmo, esse aprender a esperar, esse aprender a agir com cautela, a não agir ali de cabeça quente, no impulso, no ímpeto, no calor do momento. Aprender a fazer esse silêncio, mais do que um silêncio verbal apenas, a fazer esse silêncio ali, né, dos ruídos turbulentos da nossa emotividade, quando desequilibrada. Quando a gente recebe aí uma crítica, quando a gente recebe ali uma ofensa, isso aciona em nós aquele turbilhão, né, do passado, aquilo que a gente vem repetindo às vezes há séculos, os gatilhos aí do revide, da revolta, da vingança, da ofensa. Então, para a gente aprender a agir com proveito, a superar isso, ao bem sofrer, a gente precisa, primeiro de tudo, aprender a não perder o equilíbrio, o controle diante de situações difíceis. É tudo que a gente está vendo nesse livro. Não só diante de reprovações, mas diante de uma dor, diante de uma perda, diante de uma decepção. Quantas vezes a gente não vê isso, né, nos livros espíritas, ou quantas vezes nós mesmos já não passamos por isso no pretérito ou na presente encarnação? Em um momento, né, de loucura, em um momento ali de impulsividade, a criatura comete um ato do qual ela se arrepende às vezes por toda uma encarnação, ou que vai lhe custar aí muitos anos, séculos às vezes, de reparação, de reajuste, enfim, quantos problemas, né, quantos montantes aí de lágrimas e de aflições nós não criamos, às vezes por causa de alguns minutos, de alguns atos que duram ali pouco tempo, mas que nos custam muito tempo em termos de reparação. O próprio André Luiz vai dizer, é uma frase mais ou menos nesse sentido, quantos anos, às vezes, para reparar alguns minutos de impulsividade, né, de loucura em que a gente se deixa conduzir pela animalidade. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa, e é fruto, como disse, do processo de autoconhecimento, do parar para estar consigo, conviver consigo, é aprender a silenciar. Não só verbalmente, mas também a harmonizar as emoções. Muitas vezes elas ainda vão se agitar, né? No momento da dificuldade, no momento da ofensa, enfim. Muitas vezes aquilo ainda vai começar, mas você então vai acerenando a tempestade. Lembra lá o acalmar da tempestade, a passagem do Evangelho? Quando a gente chama o nosso Cristo interno, quando a gente cria essa intimidade com o Evangelho, quando a gente está realmente nessa convivência mais estreita com Cristo, nós conseguimos acioná-lo, nós conseguimos chamá-lo no momento da tempestade para que ele pacifique os nossos quadros interiores. Então, a gente tem um exemplo muito interessante disso, que é o apóstolo Paulo. Se a gente lê a primeira parte do livro Paulo e Estevão, a gente vê o quão impulsivo era Paulo. Ele era muito assim, de fazer ali no impulso, né? de arroubo, né? daquela coisa das paixões, daquela coisa da explosão. Tanto é que uma hora lá, quando ele começou a ver que estava perdendo na argumentação para Estevão, ele, um doutor da lei, culto, né? Estudado nas escolas de Alexandria, com os maiores mestres de então, né? de reputação, prestígio, ele perde completamente a cabeça e parte para a agressão física. Diante de todo o sinédrio, parte para a agressão física em Estevão. Então, para a gente ver
E Emmanuel várias vezes conta isso para nós, né, desse temperamento muito explosivo dele, muito impulsivo, que aos poucos foi sendo abrandado por Abigail, que era ali o oposto, né, era a brandura, a ternura, mas que ele realmente foi começando a vencer mais quando ele, após a sua conversão, vai para onde? Para o deserto. Então, qual o primeiro chamado do Cristo para ele após a sua conversão? O deserto, para que ele pudesse aprender a fazer silêncio, a não agir assim com tanto impulso, porque se assim o fosse na sua tarefa, ele se colocaria em muito mais problemas do que de fato encontrou. Ele encontrou muitos problemas na jornada, nos 30 anos de apostolado. Mas se ele não tivesse aprendido a se controlar, ele não teria feito o que fez. Não teria conseguido chegar até lá. Porque ele teria se perdido, enfim, teria perdido muito provavelmente a própria vida se não tivesse ali mais reflexão, mais ponderação, se não aprendesse a se controlar. Né? Tanto que antes de ir para o deserto, ele já naquele impulso, no ímpeto, vai pregar em Damasco, tem uma decepção tremenda ali, né? E depois vai para o deserto, e aí a gente sabe, né, toda a história, depois volta, vai para Jerusalém, e aí volta para Tarso, fica ali mais 3 anos no tear, aprendendo silêncio. Então, assim, Paulo passou por muito tempo antes de ir para as experiências mais profundas do apostolado, muito tempo aprendendo a se conhecer, a estar com o silêncio, a conviver com o silêncio, porque aquele que é capaz de conviver com o silêncio é aquele que está aprendendo a se governar. Né? Porque no silêncio, os nossos ruídos se manifestam, a nossa agitação se torna mais clara, e é aí que a gente é chamado a aprender a pacificar, a silenciar, a governar. Só aquele que aprende a conviver com o silêncio aprende, de fato, a se governar. Por isso, era muito comum, né, no Antigo Testamento, quantos profetas não tinham essa experiência do deserto antes. O próprio Mestre, o próprio Cristo passou pelo deserto antes, mas outros tantos profetas, o próprio João Batista, precisou primeiro aprender a conviver com o silêncio, que é o deserto, né, no contexto bíblico, é esse símbolo do silêncio, esse símbolo do contato mais íntimo com nós mesmos, aprendendo a desconectar-nos um pouco de fora para podermos conviver com o silêncio. A ideia hoje não é que vamos lá para um deserto, para ficar lá tantos anos, a ideia é que aprendamos a cultivar dia a dia esses momentos de silêncio, de oração, de reflexão, porque só assim eu vou ganhando esse autogoverno no processo de autoconhecimento. Esse é o primeiro aspecto, então, diante de uma reprovação, já ter essa habilidade de construindo e estabelecendo esse silêncio. Por isso, a importância da gente construindo isso paulatinamente, para que quando chegar a crítica, quando chegar a reprovação, a ofensa, eu já ter ali uma base para aprender a lidar com aquilo, para poder lidar com aquilo. E aí o segundo passo, também é essencial. Ora, pedindo inspiração à divina providência. Então você serena o seu mundo interior e, por dentro, pelo pensamento, sobe às fontes superiores da vida. Conecta-se com a paz divina e pede recursos, força moral, para resistir aos ímpetos, aos impulsos, né, ao anseio, às vezes, ali de revide, de ferir também de volta. Pede recursos do alto para escolher os melhores caminhos, para tomar as melhores resoluções, pede inspiração. Isso é o processo da oração. Mas para que essa oração seja proveitosa, eu preciso fazer um mínimo de equilíbrio em mim. Porque se eu vou fazer oração completamente perturbado, completamente, né, sem ali equilibrar, assentar minimamente, eu não consigo realmente me conectar, me sintonizar com o alto. Se eu não consigo minimamente diminuir esse volume interior, esses ruídos internos das paixões, das emoções perturbadas, como é que eu vou ouvir? Né? Como é que eu vou perceber a voz divina, a inspiração dos benfeitores? Não é possível, torna-se muito difícil. Então é preciso conjugar essas duas coisas. Autocontrole, autogoverno, essa capacidade de silenciar
e rogar, buscar os recursos do alto por vias aí da oração. E aí Emmanuel diz para nós que quando a gente está assim mais sereno, quando a gente conseguiu pacificar o mundo interior, dois caminhos se nos apresentam diante da ofensa, diante da reprovação, diante da crítica. O primeiro, se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não des resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Esse é um caminho. Você não tem culpa nenhuma naquilo, aquela crítica é absolutamente infundada, aquela reprovação, enfim. Nesse caso, diz Emmanuel, segue adiante. Né? Não dê resposta, porque se a sua vida, se os seus atos não estão conseguindo esclarecer as suas reais intenções, né, se a sua vida não tem falado por si, não serão as suas palavras que o farão. Mais uma vez, lembrando aí o Divaldo, certa feita, a Joana disse isso a ele. Quando ele estava passando por esse processo, ele falou, não, mas agora não dá mais, agora eu preciso responder, agora eu preciso mostrar para eles que eles estão errados e tal, e tal. E ela diz, meu filho, silencia. Porque se a sua vida não está conseguindo esclarecê-los e falar para eles a respeito disso, não serão as suas palavras que o farão. Né? O próprio Cristo, quando foi chamado ali a se defender e tudo mais, ele silenciou, né? Porque a sua vida era eloquente demais para falar. As suas palavras, o seu verdadeiro verbo já havia sido expresso através da sua vida. Né? Se a sua vida não estava respondendo às indagações e às críticas daqueles que não simpatizavam com a sua doutrina e com a sua mensagem, não seriam as suas palavras que fariam. Então, quando Pilatos, por exemplo, pergunta para ele o que é a verdade ali, o Cristo silencia, como a dizer, olha, a minha vida está aí para falar. Então, esse é o primeiro caminho. E o segundo, se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência ao assunto. Então, se as críticas, né, ainda que estejam exageradas, ainda que sejam ásperas, ferinas, se elas têm algum fundamento de verdade, eis aí o grande convite à humildade, a buscar essa base de todas as virtudes, né, esse esvaziamento do orgulho e do eu, para que a gente possa, então, acolher os elementos de verdade da crítica e transformar isso em renovação, em transformação. Então, são dois caminhos que se nos apresentam diante de uma crítica, que foi o que o Emmanuel disse para o Chico outras vezes também na jornada. Chico, diante da crítica, não te afliges, porque se não for verdadeira, não des valor a isso. Se for verdadeira, acolha e transforme-se e segue adiante. Então veja, a gente que cria às vezes toda uma série de embaraços, toda uma complicação enorme em torno daquilo, mas analisando, né, mais a fundo, removendo aí as dificuldades que a gente cria por conta muitas vezes do orgulho, diante de uma crítica a gente tem dois caminhos em essência. Se não é verdadeira, por que se importar tanto com isso? Se é verdadeira, se tem algum fundamento de verdade, ora, acolhamos a parte daquilo que nos ensina, deixemos de lado aquilo que é excesso, aquilo que é extrapolação, né, aquilo que é a parte mais ferina, mais áspera, acolhamos a mensagem, a lição, transformemos e sigamos adiante. Então são os dois caminhos que se nos apresentam, que quando a gente consegue fazer esse silêncio interior, buscar a oração, recorrer à humildade, a gente consegue enxergar com mais clareza. No momento do tumulto das emoções, esses caminhos nos parecem mais turvos, né? Porque se a crítica ela é absolutamente falsa, a gente logo se preocupa muito com a nossa imagem, com esse eu que a gente idealiza, que a gente cria, a gente cultua e que não pode de maneira nenhuma ser arranhado diante dos outros. E aí a gente lembra de Paulo dizendo, né? Se eu ainda quisesse agradar os homens, não seria servo do Cristo. Então, se a minha consciência está tranquila, vamos tocando. Isso é o mais importante, é daí que nasce a minha força. Se os outros não nos compreendem, e sempre existirão os que não nos compreendem, e se a nossa vida não está sendo capaz de de fazer com que nos compreendam, não serão as nossas palavras, as nossas imensas explicações que o farão. Isso por um lado. Por outro lado, se a crítica ele tem um fundamento de verdade,
Aí o orgulho se revolta, mais uma vez, a nossa imagem não pode ser arranhada de maneira nenhuma, né? E, enfim, aí a gente se complica, a gente se revolta, a gente devolve no mesmo tom, ou ainda de maneira pior em relação ao indivíduo, e aí a gente complica todas as circunstâncias, enfim. Então, são esses, essencialmente, os dois caminhos, mas a gente precisa ter clareza interior para realmente percebê-los. É para perceber quando que a gente tem que seguir pelo caminho do silêncio e seguir fazendo a nossa parte, quando a crítica é infundada, a reprovação, e quando a gente precisa tomar aí o caminho da humildade de, em percebendo que a reprovação e a crítica têm fundamentos de verdade, aprender a acolher essas orientações desses professores, que são também, muitas vezes, aqueles que não nos compreendem, aqueles que nos criticam. Agradece em pensamento aos teus censores, procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto. Olha aí, o que nós falávamos. Muitas vezes são eles, professores, instrutores, aqueles que não simpatizam conosco, aqueles que nos reprovam, que nos censuram, que nos criticam. Me recordo aqui, inclusive, de um caso muito interessante, que está no livro que já citei, o livro Testemunho de Chico Xavier, o caso lá do padre Júlio Maria, que foi um padre que, depois do lançamento ali do Parnaso, né, que é a primeira obra do Chico, por 12 ou 13 anos, ele escreveu artigos muito duros, criticando, né, a obra, o Chico, muito ferinos e tudo mais, até que então ele veio a desencarnar, e então o Emmanuel aparece para o Chico e diz assim: meu filho, oremos pelo padre Júlio Maria, porque ele foi um excelente colaborador para nós. Dava-nos coragem para o trabalho, concitava-nos a trabalhar ainda mais. Os nossos adversários são muitas vezes valiosos instrutores e cooperadores de importância. Então, o Emmanuel aparece para ele depois de 13 anos, Chico recebendo as críticas, as pedradas do irmão. Oremos por ele, um processo ali de desencarnação, porque foi um colaborador valioso para nós, Chico, porque ele nos mantinha no rumo, nos convidava ali à coerência, nos ajudava a ver outros pontos de vista sobre nós mesmos, sobre o trabalho, dava-nos coragem, enfim. Olha para você ver o que é a perspectiva, né, de um espírito benfeitor com relação a isso. E ele ainda diz uma frase fantástica assim para o Chico, né? E com relação àqueles que te criticam, te reprovam, não te agastes muito, Chico, porque é o martelo que atormenta o prego que o torna mais seguro e mais firme. Então, olha, né, o martelo que atormenta o prego é o que torna ele mais firme e mais seguro. Por meio desses nossos instrutores valiosos, se soubermos bem sofrer as reprovações, as críticas, se tivermos humildade para aprender com tudo isso, isso vai nos tornando mais seguros, mais firmes, porque nos impede aí de afastar do foco, do objetivo, nos conclama todos os dias a coerência daquilo que estamos falando, daquilo que estamos divulgando. Então, se bem aproveitado aí o martelo, ele acaba nos dando mais segurança e mais força para o trabalho. Então, eu sei que para muitos corações isso parece algo impensável, mas meditemos na profundidade dessas lições, né, do coração que já aprendeu realmente a renunciar, que já aprendeu a abrir mão das imagens do ego, do eu, que realmente busca a iluminação e que vê naquele indivíduo mesmo que nos fere, um irmão, e que aprende a acolher essas críticas e essas censuras como aquilo que vai removendo as nossas arestas, que vai nos dando mais solidez de vivência e de coerência na nossa tarefa. Então agradece em pensamento aos teus censores, porque em fazendo isso também, você está da melhor maneira possível, né, renovando, colaborando para que eles renovem a visão que tem de nós. Quando a gente está aí agradecendo, orando por um irmão desse, essas vibrações o alcançam e vão aos poucos renovando o seu sentimento a nosso respeito, vão aos poucos abrindo
novos horizontes, né? Acendendo uma nova luz em sua visão a nosso respeito. Então, em fazendo assim também, a gente está atuando da melhor maneira possível para convidá-lo a repensar as suas atitudes, né? Em revidando com o bem, em fazendo o nosso melhor, continuando a trabalhar sem revidar de maneira agressiva, sem revidar com a mesma moeda, a gente está exemplificando, a gente está dando aí o exemplo de coerência ao Evangelho que aos poucos vai fazendo o outro repensar. Então, é muito bonito, o Chico usou muito disso ao longo da sua vida, né, buscando aí aprender sempre, mas buscando responder, geralmente com a eloquência do silêncio e do trabalho, do serviço ainda maior. Nada reclames contra quem te aponte a verdade, porquanto se agem com exagero contra os enganos de que porventura te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecê-los em momento oportuno. É aquilo que se diz, né, que a verdade tem voz. Então, por vezes, nós até temos ali um certo equívoco, por vezes o que o outro fala a nosso respeito tem ali um fundamento de verdade, mas ele exagerou muito aquilo. Ele aumentou muito aquilo, extrapolou muito aquilo. Então, acolhe os fundamentos de verdade que é ali na censura, na crítica, e no mais, segue adiante e deixa ao tempo trazer aí ou fazer-se a voz da verdade, já dizia, né? Num certo sentido, que a verdade é filha do tempo, ela resulta aí do passar do tempo, porque é isso, nada podemos contra a verdade, dizia o apóstolo Paulo. Tudo aquilo que está ali obscuro, um dia vai vir a lume. Tudo que é verdadeiro, um dia vem a lume, um dia vem à tona. E em seguindo, servindo ainda mais, perdoando, buscando o silêncio, nós estamos ganhando em termos de crescimento espiritual, aprendendo abnegação, aprendendo renúncia, aprendendo desinteresse real, aprendendo a superar as raízes mais profundas que ainda trazemos do egoísmo e do orgulho. Estaremos crescendo, estaremos crescendo. E no mais, a própria lei divina há de um dia esclarecer as coisas, porque a verdade tem voz, a verdade aí é filha do tempo nesse sentido. Então, sigamos fazendo a nossa parte, sigamos fazendo o nosso melhor e deixando ao tempo também o esclarecimento das coisas, né? E orando, como foi dito aqui já, orando pelo irmão, para que possa aos poucos repensar. Muitas vezes é o próprio irmão que, em renovando a visão acerca de nós mesmos ou da atitude, é que vai buscar retificar aquela visão que foi criada, aquela informação que foi veiculada. Saibamos confiar nessa força da verdade, porque, como dizia Paulo, nada podemos contra ela, senão a favor dela. E ela sempre vence e ela sempre supera todos os sofismas humanos, todas as criações ilusórias e falsas humanas, ela acaba por colocar por terra. Seguindo aqui, não te defendas, nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Eu já citei aqui, né? Isso para nós talvez seja uma das coisas mais difíceis. Não te defendas quando alguma coisa surge aí que nos impacta, né? Que nos censura, que nos fere, enfim. Claro que no âmbito aí da justiça terrena, se acontece alguma coisa, né? O indivíduo vai recorrer aos recursos e tal. Mas no âmbito das críticas, por exemplo, eu me recordo de Kardec, quando na Revista Espírita de novembro de 1858, ele tem um artigo chamado Polêmica Espírita, em que ele fala das inúmeras críticas que recebia, o espiritismo, a sociedade parisiense e ele próprio. E ele diz então que as críticas a respeito dele próprio, ele nunca as respondia. Ele nunca se dedicava a elas, porque degeneravam ali em personalismo. Enfim, o silêncio, julgava ele, era sempre a melhor resposta. O que era diferente no caso das críticas à doutrina espírita, sobretudo aquelas infundadas, aquelas que semeavam a confusão no entendimento acerca da doutrina espírita, que apresentavam uma visão falsa do espiritismo para outras pessoas. Essas, dizia Kardec, eram as polêmicas úteis. Aquelas que arranhavam a imagem da doutrina e não a dele, Kardec, porque ele estava aí tranquilo com a sua consciência,
Essa era, de fato, a paz que ele precisava, era essa a resposta, era esse o aval que ele precisava da sua consciência, e no mais respondia às críticas que lhe eram feitas com silêncio. Mas sempre que elas respingavam na doutrina espírita, na imagem do espiritismo, então essas ele considerava polêmicas úteis e respondia, usava a revista espírita para fazê-lo. Também o Cristo, né, quando se tratava de defender os indefesos, de defender ali os desamparados, os excluídos, era ele o primeiro a se erguer, defendendo lá a mulher que foi pega em adultério, por exemplo, da lepredação, defendendo aqueles que eram excluídos. Tantas vezes no Evangelho nós vamos ver Jesus assim procedendo, defendendo os outros, especialmente os mais desamparados, mas no momento de defender a si mesmo, entregou-se no silêncio da renúncia e do sacrifício pessoal, que foi muito mais eloquente do que qualquer defesa que ele pudesse ter feito verbalmente, né? Em se entregando daquela maneira e com tamanho amor, com tamanho espírito de renúncia, com tamanho perdão, ele marcou o nosso coração para todo sempre, né? Não teve nenhuma censura, não teve nenhum revide aos discípulos que o abandonaram, àqueles que o atacaram, que cometeram para com ele tamanha injustiça, teve, pelo contrário, apenas palavras de perdão. Então a gente vê Jesus, do momento em que é preso até quase que a cruz, praticamente silencioso por todo esse período, né? E eles concitando, você não vai se defender, Pilatos mesmo, você não vai se defender, você não se defende, você não fala nada. E Jesus, né, se limita, como eu falei, a dizer, a minha vida está aí. A minha vida é a minha defesa, a minha vida é a minha fala, a minha vida é a minha resposta. Se ela não tem sido capaz de falar por si, não serão as minhas palavras que o farão. Então, com relação aos outros, o Cristo se colocou nessa posição de defendê-los, de ampará-los. Mas com relação a si mesmo, ele se entregou a esse silêncio eloquente. Assim também Kardec, no que dizia respeito a proteger a doutrina espírita, colocava-se ali como fiel protetor, elucidava sempre, explicava, mas quando a crítica se dirigia a ele próprio, ele seguia trabalhando, seguia fazendo, porque o seu trabalho era a melhor de todas as respostas. Continua trabalhando com sinceridade, contando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Ou seja, é sempre importante adotar também essa postura de humildade, porque a ideia não é assim, então também não vou ouvir nunca mais o outro, o que importa é só eu mesmo, o que eu penso de mim mesmo. Não, cuidado para a gente também não cair numa postura arrogante. Eu estou sempre certo, eu não preciso dos outros, não preciso ouvir os outros, tudo que os outros disserem a meu respeito eu vou desconsiderar. Não é essa a ideia. É sim responder na maioria das vezes aí com silêncio e tal, mas sempre ouvindo para ver se não tem algo ali para a gente aprender, fazendo essa análise de nós mesmos, né? Colocando-nos sob escrutínio, a nossa conduta, o que temos feito, o que temos falado. Então, sempre ter essa postura de humildade para receber ali a crítica, a reprovação, analisá-la. Se não há nenhum fundamento de verdade, ok, segue adiante, consciência tranquila, o silêncio e o trabalho. Se há algum elemento de verdade, analisá-lo, trazer para dentro, digerir, trabalhar para mudar. Remove o que foi acréscimo, o que foi exagero, deixa de lado, o que foi expressão de ódio, de agressividade, deixa de lado, tira essa casca, que a gente não é do interesse, mas pega ali, às vezes, né, o núcleo ali que pode ter alguma lição. Então é isso, não é também adotar essa postura de prepotência, de presunção, não. Então tudo que disser a meu respeito aí eu não vou levar em consideração, porque eu me basto a mim mesmo, eu sou mais eu mesmo, e enfim, vou seguindo. Aí tem grandes chances, não da gente estar tranquilo com a consciência, não, da gente estar com a consciência eclipsada no orgulho e na vaidade, incapaz de ver as nossas imperfeições e achando aí que está muito bem consigo mesmo e que não importa as opiniões do outro. Então é preciso muito cuidado para que aquilo que Paulo disse, né? Se eu quisesse agradar os homens, não seria servo do Cristo. Ótimo, a gente não precisa ficar excessivamente preocupado com essa imagem que os outros terão de nós. Mas daí também a criarmos um culto a nós mesmos, de modo a menosprezar sempre
o que os outros dizem a nosso respeito e nunca dar ouvidos de humildade a isso, aí nós temos um problema também. E por fim, então, ele conclui: se te notares no centro de culpas pelas quais te sintas inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo quanto possível mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirás caminhos novos para que a paz de consciência te retome a vida e ilumine o coração. Esse parágrafo final é muito bonito, porque ele, em síntese, é a vida do apóstolo Paulo. Porque ele foi um que se encontrou assim no centro de muitas culpas, por conta das perseguições que moveu, mas mesmo assim, uma vez que foi ali acolhido pelo Cristo em Damasco, ele não se deixa abater, não se deixa desanimar, trava esse bom combate interior por vencer aí os seus remorsos, para não se deixar abater pela culpa, para não se deixar abater pelas censuras, pelas desconfianças, porque imagina só com quantas censuras, com quantas reprovações, desconfianças ele não teve de lidar, até realmente mostrar que havia se renovado. Então, ele seguiu agindo e servindo, seguiu buscando a humildade. É muito bonito quando ele sai, vai para o deserto, quando ele convive ali com Áquila e Prisca, como é que ele fica ali trabalhando com humildade, né? servindo até que tivesse realmente demonstrado para Áquila e Prisca que era um indivíduo realmente voltado para o Evangelho, realmente seguidor do Cristo, para só então se revelar, ter a humildade e a coragem de se revelar como o perseguidor que havia prejudicado tanto a família de Áquila. Então, assim, depois ele volta para Jerusalém, tem que lidar ali com a desconfiança dos próprios apóstolos de Jesus. Ele lidou com muitas dificuldades, mas ele seguiu sempre agindo e servindo, porque confiava, tinha esperança de que o Cristo e Deus haveriam de abrir para ele novos caminhos e permitir que a paz de consciência então voltasse à sua vida e a iluminar o seu coração, como de fato se deu. Então, nesse sentido, Paulo é um exemplo magnífico para todos nós. Se tropeçamos, se estamos aí lidando com remorsos, se temos culpas, busquemos agir, busquemos servir, não nos deixemos abater, não nos deixemos desanimar, nem pelo remorso interior, nem pelas críticas, pela incompreensão de outros. Sigamos fazendo o nosso melhor com a mais profunda sinceridade, porque se os outros por agora não nos compreendem, Jesus nos conhecerá. Isso basta, isto é o fundamental para nos sustentar no processo de renovação. Um dia, mais cedo ou mais tarde, os que agora não nos compreendem haverão de nos entender e de nos amparar também na caminhada. Sigamos, portanto, agindo e servindo sempre na eloquência da palavra divina vivida, na eloquência do evangelho aplicado. Bem, amigos, era essa a nossa reflexão de hoje. Esperamos que possa ser útil aí para vocês, que cada um de nós aprendamos de fato a bem sofrer as críticas, as reprovações, as incompreensões, aprendendo a, por meio delas, renovar ainda mais o nosso ser, o nosso sentimento, para buscarmos com Jesus um amor ainda mais desinteressado, um serviço ainda mais sincero e desapegado na seara do Cristo. Vamos ver se temos algum comentário aqui, alguma reflexão, alguma crítica também, né? Cláudia Marques aqui no YouTube nos diz, né, que precisamos exercitar mais esses processos de acolhimento para que possamos superar essas dificuldades. E é exatamente isso, Cláudia, é tudo questão de exercício. Tudo na vida é disciplina antecedendo a espontaneidade, como nos diz o querido Emmanuel. É só exercitando, é só cultivando diariamente o silêncio que nos traz aí autogoverno, conhecimento de nós mesmos, a oração, que a gente vai ganhando esse estado interior para melhor acolher
esses recursos, essas pedras, e seguir adiante, né? Eu gosto até de um exemplo que Emmanuel dá, se não me engano, ou Meimei, precisamos aprender a ser como as fontes, né? Que acolhem as pedras que lhes são lançadas em seu seio e seguem vida afora, caminho afora, espalhando por onde passam vida, frescor, esperança, renovação, harmonia, né? Canção. Isso é um aprendizado aí que a natureza nos dá. Aprendemos a acolher em nosso ser essas pedras, embalá-las aí nessa força do amor em movimento e seguimos adiante. Refrigério, isso é a lição aí da resignação. Bom, amigos, para não nos alongarmos muito no tempo, agradecemos aí mais uma vez a presença de todos que têm acompanhado os estudos. É sempre para nós uma alegria estarmos juntos aqui às quartas-feiras. Que Jesus siga inspirando-nos sempre, não só no acolhimento da lição, mas sobretudo na prática que se faz aí, né, na sequência, ao longo da semana, ao longo dos dias, que saibamos colocar realmente na dinâmica da vida, da aplicação, tudo aquilo que temos recebido. Uma ótima semana para todos vocês, que Jesus lhes abençoe, lhes inspire sempre na caminhada, que possam todos desenvolver esse clima interior do silêncio, da oração, do autogoverno, que nos permite transmutar tudo que seja pedra, tudo que seja dificuldade, espinho, em luz, em renovação. Um grande abraço, então, para todos vocês e nos vemos dando prosseguimento aos nossos estudos na quarta-feira que vem. Muita paz, muita luz. Fiquem com Jesus.